Bom, pessoal, a gente vai começar, como não poderia deixar de ser de novo esse ano, com o COP30. Eu vou aproveitar para chamar ao palco algumas das mulheres que já falam desse assunto com bastante autoridade há muito tempo. Antes da gente chegar nesse momento de todo mundo querer saber o que é a COP30, enfim, meu pai só descobriu o que era a COP quando eu virei editora ESG. E agora ele fica querendo consumir tudo e ele fica me mandando as notícias, mas eu achei interessante porque essas notícias estão em todo lugar, né? Aqui, para uma discussão aprofundada, eu vou chamar a Isabela Teixeira, ex-ministra do Meio Ambiente, presidente global do Comitê de Sustentabilidade da Ambipar. Pode subir pelo meio. Rosana Santos, diretora executiva do Instituto EMAIS Transição Energética. Fica mais bonito na foto. Todo mundo subir, tira o crachá. E Maria Neto, diretora executiva no Instituto Clima e Sociedade, o ICS. Acho que é mais para lá. E aqui não, a gente não é anti-woke, então, para a cota, ao contrário, Luciano Pádua, nosso editor de macroeconomia. Por favor, Luciano, que reforce, inclusive, nossa cobertura de COP30 esse ano. Obrigado, Lia. Prazer estar aqui com vocês. Boa tarde a todos que nos acompanham. Você aqui é a minoria no painel, mas uma minoria orgulhosa de estar fazendo parte desse painel. Do mundo também? Aguarde. Aguarde. Com essa a gente começa. E já até perdi o rumo. A ministra, ela sempre me tira do rumo quando a gente conversa. Essa é uma grande verdade. Mas eu acho que... Bom, então, eu sou editor de macroeconomia da Exame e queria tentar trazer um pouquinho na conversa, Maria, Rosana, Isabela, um pouco o que o próprio painel já fala, né? Rumo à COP. Né? Estamos aqui mais ou menos 10, 11 meses da COP. Tem uma série de preocupações, tanto relacionadas à localização em si, se a gente vai ser capaz de ter a infraestrutura necessária para dar conta de um evento dessa proporção. Tem uma série de questões envolvendo a eleição do presidente Donald Trump nos Estados Unidos, qual vai ser o papel da China e qual vai ser o papel da diplomacia brasileira, né, nesse evento, que a gente, na Exame, classificou como biênio de ouro da diplomacia brasileira, que começou no ano passado e se terminaria agora nessa COP. Eu acho que, para ser de ouro, vai ter que a diplomacia brasileira entregar, né? Então, eu queria abrir, de fato, para vocês, para perguntar, para a gente começar inicialmente, queria entender quais são as expectativas de vocês para essa COP. E a gente pode começar a construir o diálogo a partir daí. Por favor, fiquem à vontade para também interromperem, falarem. E eu não vou dar ordem nessa... Maria começa, então, por favor. Ligou? Tá, acho que está funcionando. Primeiro, obrigado pela oportunidade de estar aqui. É um orgulho, muito prazer também estar com companheiras aqui nesse painel maravilhosos. E Barroso, como sempre, muito bom estar colaborando com vocês também. Um pouco dando uma visão meio macro, para depois talvez a gente focar mais em energia, mas começando mais no macro. Primeiro que essa COP30, de fato, é uma das mais importantes COPs desde Paris, porque ela é uma COP onde, no processo da convenção, a gente está esperando decidir o que vai ser feito nos próximos 10 anos, olhando o que foi feito desde Paris até agora. Então, ela tem esse mandato de ser a mais importante COP no que é o processo do UNFCCC dos últimos 10 anos. Então, em termos de expectativa global, ela não é uma COP só do Brasil de Belém, ela é a Conferência das Partes do UNFCCC, que vai estar discutindo os próximos 10 anos da Agenda do Clima, num momento onde a gente está vendo um cenário de aumento de temperatura, frequência e intensidade de eventos climáticos, que só tende a crescer e que, infelizmente, nos cenários que a gente tinha lá na convenção há muitos anos atrás, é basicamente o que já foi previsto pela ciência. Então, a gente, infelizmente, está indo para um cenário que é um cenário muito difícil.
E as metas que a gente pôs lá em Paris, parte também da reflexão é que a gente sabe que a gente está longe de estar cumprindo, implementando aquilo que a gente, dizendo Brasil e toda a comunidade global, disse que ia fazer. Então, é uma reflexão importante que a gente não conseguiu fazer aquilo que a gente disse que ia fazer e tem que pensar agora nos próximos 10 anos. Tá? Então, acho que essa COP ela é muito importante por causa disso. Ela acontece no momento, como você fala e como o Barroso apresentou, difícil geopolítico, e esse momento difícil geopolítico leva, portanto, a um segundo problema, que é que a gente tem um dos maiores emissores fora da mesa, com incentivo de outros saírem da mesa do ponto de vista da diplomacia, e uma enorme expectativa que o Brasil faça um milagre, que também não é fácil para o Brasil, do ponto de vista diplomático, promover um diálogo onde há uma fragmentação política muito grande. Então, esse é um outro dado que a gente tem, que é uma expectativa do Brasil ter um posicionamento único, porque o Brasil, no fundo, é um país que tem boa relação com os BRICS, tem boa relação com a Europa, tradicionalmente, é um país que tem uma diplomacia conhecida, você está falando um momento específico para a nossa diplomacia, mas não é tão simples assim, porque a gente está encontrando, pela primeira vez nos últimos 50 anos, uma situação de reversa de multilateralismo enorme, onde há um questionamento profundo do multilateralismo, do papel das Nações Unidas, etc., que vai muito mais além da convenção. Então, não é tão simples assim você esperar que a diplomacia brasileira possa resolver ou fazer milagre. Né? Então, esse é um outro dado. Aí, obviamente, essa COP acontece no Brasil. Então, para o Brasil também há uma oportunidade, uma expectativa. Ela acontece no Brasil. Eu acho que tem uma oportunidade para o Brasil mostrar que ele pode apresentar alguma coisa. Então, assim, do ponto de vista de Brasil, como dito aqui também de novo pelo Luiz Barroso, a gente tem uma vantagem comparativa que precisa ainda se transformar numa vantagem competitiva. Eu acho que isso é uma grande coisa para nós em termos de política de Estado, porque depois da COP a gente tem eleições no Brasil e, independente de ciclos políticos, a gente precisa demonstrar de que o Brasil pode ir nessa via e que ele pode ganhar com essa agenda, por ser um país que tem uma matriz limpa, por ser um país que pode também promover soluções basadas na natureza e remoção de gás de efeito de estufa em escala, como nenhum outro país pode, por ser um país que pode se posicionar nessa agenda de geleia como um país estratégico. Então, aqui há um interesse também para o Brasil de usar essa COP como um espaço onde ele possa protagonizar coisas concretas, que é o que a gente chama agenda de ação. Tá? Com relação ao que se espera da COP mesmo, eu sou um pouco pessimista, porque eu acho que os países não vão ser capazes de chegar com metas muito ambiciosas, talvez até porque eles levam mais a sério a agenda. Quando a gente estava em Paris, vieram muitas metas. Essas metas não foram cumpridas. Né? Exato. E talvez agora as metas que a gente veja sejam metas que são muito mais difíceis de acordar, mas e talvez não sejam tão ambiciosas, mas porque os países, de fato, estão levando mais a sério de ter que implementá-las. É um pouco contraintuitivo, né, esse raciocínio, mas ele é interessante. Mas é isso que acontece no Brasil. Quando a NDC brasileira, a Isabela pode comentar isso, que ela liderou aqui, a primeira NDC. Sim. Hoje, a segunda NDC já é mais difícil, porque a sociedade entende o que é hoje uma NDC. Naquele momento, sociedade, nem todo mundo sabe o que é uma NDC, mas acho que há uma compreensão cada vez maior dos setores da economia, etc., o que significa essas metas. E essas metas não são tão simples de cumprir. Então, eu acho que, por exemplo, quando a gente fala agora o GEFAM, setor privado, porque a questão dessas metas não é só para o setor público, setor privado, a gente tem um monte de bancos saindo do GEFAS. É preocupante, mas provavelmente também estão saindo do GEFAS porque eles estão com medo de litigância, de não cumprir as metas aspiracionais que eles colocaram ali. Entendi. Então, eu acho que tem, no fundo, uma realização também da necessidade de fazer. Mas, voltando, qual que é a importância, portanto, dessa COP? Talvez, de fato, cada vez mais a gente falar de implementação e não focar só em aspiração. Porque a gente fica falando de ambição, ambição, ambição e depois não executa. Então, talvez esse é o modus também para a gente olhar daqui, em termos também de política de Estado de continuação, como é que a gente traz uma agenda de implementação e de ação. Perfeito. Rosana, você concorda um pouco que esse é um panorama? E como é que você vê que a gente pode
de fato, a endereçar essa agenda de implementação, por exemplo? Acho que está desligado seu microfone. Não, concordo totalmente com a avaliação da Maria e acrescento algumas coisas até no cenário geopolítico. Tem mais um movimento acontecendo que a gente está tão focado na eleição do presidente Trump e no que isso significa, que a gente não está vendo também um movimento bastante contrário na própria Europa, né? Agora, 23 de fevereiro, tem a eleição na Alemanha. Provavelmente o partido SDU deve ganhar a maioria. Eu vi o CDU, desculpa. O CDU deve, obrigada, Isabela. O CDU deve ganhar a maioria. Eu vi um artigo deles que já reflete um pouco a posição que vai vir, que é uma posição de questionamento do enfrentamento da crise climática, não sei se da crise climática, mas da quantidade de dinheiro que está fluindo. Menos amigável. Menos amigável a soluções. Mas aí eu vou tomar isso e COP30 como realmente uma oportunidade de implementação, porque a gente está precisando um pouco rever os caminhos que a gente traçou até agora. Talvez o Brasil até em termos de rotas tecnológicas, um pouco a reboque demais do que vinha como solução miraculosa para a gente, né? Então, a gente poder rever nossa posição nesse xadrez da mitigação de emissões, rever a nossa posição, porque a gente sim, a energia em foco, que Barroso muito bem colocou, mas a gente não pode esquecer de jeito nenhum, a gente tem muito mais do que energia. A gente tem minério de ferro, a gente tem alumínio, a gente tem minerais críticos, tirando o cobre, a tabela periódica inteira está aqui. Né? E a gente tem um país desigual, que nós precisamos trazer desenvolvimento para outros lugares. O desenvolvimento que está preconizado na forma como a gente está enfrentando a mudança climática hoje, na forma como a gente vê os debates, do ponto de vista tecnológico, tá? Eu não estou dizendo de outros debates. A gente vê que é uma forma de encarar que vai perpetuar o desenvolvimento social, econômico e a distribuição de renda nos usual suspects. A gente precisa definitivamente transformar esse discurso da indústria da transição num discurso de transição da indústria. Transição da indústria com redistribuição de riqueza, com responsabilidade social e com a agregação de valor na produção nacional. Fazendo o link com a COP30, eu acho que o Brasil tem uma oportunidade bastante única de colocar isso em causa. Tá? Eu até brinco que a gente chegou na situação que a gente está de especificação das exportações e das produções nacionais, onde a gente está caminhando para um parque exportador muito baseado só em exportação de materiais primários e pouco em coisas que com maior complexidade industrial. A gente chegou porque houve um consenso global aí por volta de 89 que assim seriam os papéis no mundo. Talvez a COP de Belém seja a hora da gente fazer um consenso de Belém, porque do ponto de vista de mitigação de emissões, essa forma da gente mandar matéria-prima e comprar de volta algo processado, do escopo 2 e escopo 3, para quem não sabe, seria o escopo que vai além das suas próprias emissões, não está sendo tratado, ou melhor, em todas as certificações internacionais, a gente vê que, esquecido o escopo 2, escopo 3, então ninguém nem se fala. Então, eu acho que é um momento para a gente, talvez, trazer uma narrativa diferente. E, para terminar essa parte da minha fala, hoje cedo eu estava numa reunião do G20. A gente foi convidado, o Instituto EMAIS foi convidado para fazer parte de um dos grupos de engajamento da África do Sul. E a gente vê, pelas falas, que também há um momentum entre todo mundo que está conversando sobre esse assunto para colocar em causa essa forma que a gente vem fazendo até agora e talvez trazer uma dinâmica comercial e industrial um pouco diferente para ser discutido na mesa. E a COP30, o que eu espero, que seja uma tomada de consciência e que a gente consiga andar um passinho nessa direção. Minha primeira reflexão seria essa. E queria pedir também a reflexão da ministra, que já, inclusive, participou como negociadora
dentro das COPs, acho que a visão era Acabou de me chamar de velha, né? Mas tudo bem. Boa tarde. experiente. Tombada, né, pelo patrimônio Experiente. climático, né? Então tá bem. Pelo menos o meu carbono está fixado. Todo mundo aqui está emitindo. É que a senhora não vai lembrar de mim, mas em 2012, na Rio Mais 20... Eu me lembro, você eu era... Eu não vou entrevistei... falar o que você era, eu vou ficar quieta aqui. Bom, boa tarde a todos. Afinal de contas, né, ele quer voltar ao meu passado, eu venho cruelmente, entendeu? Não é um problema. Bom, primeiro eu quero cumprimentar a todos por intermédio do meu amigo deputado Arnaldo Jardim, que está aqui, mais que um amigo, é um cúmplice, né? E também uma pessoa com uma grande capacidade de ler sobre várias línguas. Talvez essa seja a primeira mensagem. A discussão climática hoje não é a discussão climática de 10 anos atrás, e tampouco quando foi estabelecido o regime climático no século passado, que a gente chama de UNFCCC, Convenção de Clima. Então, a primeira questão é a discussão política, geoeconômica, geopolítica, tecnológica, de relação diplomática, não diplomática, setor privado, hoje é completamente diferente e vai continuar sendo muito diferente, porque o mundo, eu vou usar uma linguagem contemporânea, está updating, uploading coisas e downloading de outras coisas. Tá? E quem negocia é velho. Tá? Quem negocia, você pode... Não é velho de idade, é velho que está muito tombado. Eu sou uma delas, tombada. Entendeu? E você tem um mundo novo se insinuando, que está aí colocado, eu vou falar dele já já, e que, obviamente, esse mundo é que vai pautar a capacidade de implementação ou não de decisões estratégicas que acontecem e que devem assentar, aterrissarem no mundo diverso, onde as situações nacionais, que a situação do Brasil para lidar com as questões climáticas, mesmo em adaptação, são situações distintas do que eu tenho na Índia, do que eu tenho em Bangladesh, do que eu tenho na Rússia, do que eu tenho nos Estados Unidos. Então, é uma agenda que expõe não só uma diversidade de mundo, mas é uma agenda que expõe a diversidade política. A única coisa que é comum na agenda, inclusive para o Brasil, é o fato de que a pergunta-chave da mudança climática, e por isso o Barrosinho, desculpa, eu chamo Barroso de Barrosinho, literalmente, a informalidade é horrível, embora eu não seja roqueira como ele, mas, de qualquer maneira, é uma coisa que liga toda essa história o tempo inteiro, que é a questão raiz do problema da mudança climática e a da solução da mudança climática, que é a disposição do mundo de mudar o sistema de energia global. Essa é a pergunta-chave. O resto é firula. São firulas importantes, não estou dizendo que não sejam importantes. Mas a questão-chave é se você vai mudar, ou quanto nós estamos dispostos nos últimos 40 anos, ao identificar um problema, mudar o sistema global de energia, que é todo estruturado nas relações de combustíveis fósseis e nas relações tecnológicas, geopolíticas e geoeconômicas derivadas da crise de 73 e 79, quando você reorganizou o poder do mundo em função da segurança energética. Então, tolos são aqueles que acham que o problema é um problema de uso da terra. Ele é uma solução do uso da terra quando eu produzo agroenergia ou quando eu vou para a agroindústria, e o Brasil tem uma voz diferenciada nessa história. Então, é equivocada a tese política do empoderamento de constituintes no Brasil sobre desmatamento, sobre agricultura, etc., se quiser ser parte do jogo global. Por isso que eu comecei falando, a realidade nacional é uma, sim, a realidade internacional é outra. Se o Brasil tem, como foi colocado pelo Barrosinho, vantagens comparativas que devem ser competitivas, de tecnologia, de inovação tecnológica no futuro, a pergunta-chave é como o Brasil mantém isso, com competitividade, com produtividade, etc., quando o mundo, se correr bem, mesmo com os problemas da situação agora, da nova arquitetura internacional que o presidente Trump impõe, tá? Como é que essa questão vai estar para a gente daqui a 30 anos? Então, o debate central é energia. E a discussão não é mais sobre transição energética. Não sei se o Barrosinho vai comprar essa, espero que compre, mas é sobre segurança energética, tá? Undermining segurança climática. Tá bom? Então, assim, eu estou sendo a mais pragmática do mundo real. Passei amanhã em reunião internacional, sim, discutindo milhões de coisas, etc. E eu acho que cada um toma assim, o café que quer. Inclusive, tem gente que toma decaf, achando que pode ficar tomando café.
Né? Então, assim, vamos um decaf, né? Tão chique, né? E não é café, é fake. Então, na beleza da história, da discussão climática, o que nós vamos ter aqui no Brasil é um formato de reunião internacional, que são as COPs, o formato das COPs, que é típica do sistema multilateral, que tem uma carteira de agenda de trabalho, de regras de negociação definidas e vai seguir isso. E que vai trabalhar, como a Maria colocou bem, a história de como nós vamos olhar o futuro nos próximos 10 anos a respeito das ambições e da capacidade de implementar no curto prazo, porque as mudanças climáticas já estão acontecendo. Então, essa é a segunda variável importante. Nós temos uma discussão de segurança energética que se volta, tá, com algo estratégico, tá? Então, a transição vira segurança, tá? E é do ponto geopolítico e geoeconômico. Tá? Okay? E a discussão sobre como que nós vamos lidar com a capacidade de manejar o risco climático no curto prazo. Quem viu o relatório de Davos, semana passada, viu que, pela primeira vez, o relatório que sai anualmente sobre os riscos globais para a economia, severidade do mundo, sempre a questão climática e a questão ambiental são questões distintas, não sobreponham as coisas, por favor, tá? Sempre apareciam como problemas de longo prazo, de 10 anos. Pela primeira vez, apareceram, entre os 10 problemas de curto prazo, após 2 anos, 2 estão associados. Um é a poluição e outro são os eventos extremos associados à questão climática. Então, o fato de negociar uma COP, uma agenda que tem que ser implementada de um acordo que foi estabelecido há 10 anos atrás, onde todas as condições geopolíticas estão superadas, todas, a começar pelo presidente dos Estados Unidos, que o presidente Obama era um aliado dessa agenda, e o presidente Trump não é um aliado dessa agenda, mas não é por negacionismo climático, é por business e por poder político, geopolítico e geoeconômico, diferentemente do que foi o último governo dele. Tá? Então, não entre... Eu sugiro a vocês, assim, realmente não serem cândidos, entendeu? Sejam mais pragmáticos, realistas e mais tentando conectar as coisas, mais inteligentes para entender o momento do mundo. Tá? O resto, tem muita gente falando umas coisas meio malucas. Aí eu falo, olha, gente, não é isso. É pragmático na testa, tá? E tem que ser pragmático. Então, a COP, não, o assunto clima é discutido na COP, mas aí tem uma terceira variável. Tem sido discutido fora do sistema das Nações Unidas. E essa é uma outra mudança no processo. G20, G7, ONFCC, COPs, BRICS Plus, G35, olha, é um tal de formação regional, Asian Alliance, todo mundo discute clima. O tal do carbono perdido está perdido no mundo. Tá? E isso é real, e, portanto, significa que você está buscando conflitos e soluções, entendendo os seus papéis em vários grupos, onde a conversa política e a conversa econômica acontecem, as duas conversas acontecem de maneira diferenciada. Meu último comentário sobre isso. Então, a COP acontece no Brasil, é uma COP que tem um forte traço diplomático, tem que ter, porque dentro do sistema multilateral, o Brasil tem uma grande competência na sua diplomacia, mas para lidar com o mundo, eu acho que tem que ver novo, teremos que ter outras diplomacias. Tá? Eu acho que política externa não resolve o problema, e aí vem o meu ponto aqui. O setor privado tem um papel estratégico, tá? E não é pelo financiamento, me dá um dinheiro aí, não. Tá? É pelo papel estruturante de fazer atalhos e modelos de negócio e fazer avançar concretamente a questão de implementar, de mitigação e de adaptação em função do risco climático, que se coloca em 3 perspectivas. A da emergência climática, dos desastres, nós teremos que lidar cada vez mais com isso, é inexorável. A questão do risco climático com a incerteza no planejamento estratégico de cada país. Tem água, não tem água, vai ter queimado, vai ter El Ninho, Laninha, ou seja, ninguém consegue responder mais como era antigamente. E outra coisa que é o risco climático no custo do dinheiro. No custo do dinheiro. Vai ficar mais caro. E todas as soluções climáticas são inflacionárias, pelo menos os especialistas assim falam, sim. E todas as soluções climáticas são fortemente dependentes de inovação e de tecnologia, não só de materials, como minerais, e todas as soluções climáticas, com de inovação, a maioria delas, da energia solar, a questão de tecnologias, de poupar água, etc., estão sob o domínio da China. Então, é bom as pessoas entenderem que um DeepSeek não acontece à toa. Né? Então, enquanto Davos estava discutindo inteligência artificial esse ano, há 7 anos atrás eu estava no Fórum de Boal, que é o Davos da Ásia, e todo o tema era inteligência artificial, há 7 anos atrás. Tá? Então, tem uma diferença de mundo acontecendo,
não tem, o Brasil vai ter que saber como compor os seus interesses, e aí vem a minha observação, talvez, a importância para todos vocês nessa sala. Nós teremos que fazer um grande pacto nesse país sobre a questão climática e sobre o Brasil na COP. Tá? Ou seja, quando falta luz aqui em São Paulo, quando tem chuva, eu mudei para São Paulo, estou histérica. Tá? Eu falei assim, meu Deus do céu, agora eu tenho que ficar... Mas eu achava que aqui era o máximo, né? Mas vamos dizer o seguinte, não é. As inundações são um negócio assim... O Rio de Janeiro está tranquilo, tá, Maria? Então, eu mudei, por isso que eu sou paulista e mudei para o Rio. E eu vim para cá, grande erro, né? Não é verdade. Mas olha só, 2 observações que o Barrosinho vai entender. Quando falta luz ou quando inunda um pequeno comércio nessa cidade, a dona Maria, o seu Pedro, o seu Antônio estão sendo afetados. Isso é mudança climática. Tá? A consequência do aquecimento global. Quando a empresa concessionária de energia aqui, distribuidora de energia, é acusada de tanta... Eu não vou entrar no mérito de ser eficiente, jogou dinheiro para a sua matriz, não é isso. Mas os contratos de concessão, tá, de energia elétrica, quer para distribuição, quer para geração, quer para transmissão, pelo que eu sei, não consideraram o risco climático nas suas operações. Então, veja a complexidade de mudança regulatória de energia e de economia que impacta o dia nosso de cada dia. Isso é mudança do clima. Então, por favor, independentemente de indígenas tradicionais, sendo na Amazônia, vários constitutos estão se organizando em torno disso, o Brasil precisa se juntar em torno de entender o que é a COP, entender os seus interesses e traduzir isso para uma pós-COP como agenda de desenvolvimento desse país. E aí não é político ideológico, é uma coisa, como eu gosto de falar, dessa gente bronzeada que tem que mostrar o seu valor. O país tem soluções, o Brasil tem que entender isso como uma pauta da sua vocação. Nós temos matriz elétrica, um desafio de matriz energética. Então, quando for tomada a decisão de colocar biometano em todo o maquinário da agricultura brasileira, em vez de ser diesel, tá? Se fizer isso, a mudança da agricultura brasileira em termos de emissão, você vai começar a dizer que a narrativa, vou usar a expressão, tem que ser outra. E o brasileiro tem que comprar a carne sem desmatamento. Não é o francês que vai comprar a carne sem desmatamento. Já que 75%, Arnaldo, dessa carne produzida fica no Brasil. Então, eu quero o brasileiro, eu quero a dona Maria, não sem fome, comprando carne sem desmatamento. O Pierre compra depois. Tá? Compra depois. Aí o Brasil de baixo carbono. Qualquer coisa diferente disso é oba-oba para, vou falar bolhas, não, bubbles, agora falando bubbles, clusters, tá? De pessoas que vivem em ilhas que não estão pensando no interesse nacional. Tem que pensar no Brasil, tem que pensar nos interesses internacionais, tem que saber compor e sair dos achismos. Isso é a COP30, ou pelo menos depois da COP30, 31, 32, 33, 46. Obrigada. Não, claro, eu só queria... Ela já fica inquieta. A Maria já ficou... Um ponto da Isabela, que eu acho que é importante, é que não dá para esperar na COP, ainda mais como ela está falando, como a UNFCCC é um processo antiquado, que não vai resolver tudo, resolver problemas de mobilização de escala ou de dar prioridade para o que ela estava mencionando aqui. Então, assim, também isso é uma outra grande dificuldade que a gente vai ver para a diplomacia, que é a COP mesmo é a UNFCCC que vai ter uma limitação enorme em termos de escopo. Então, uma grande pergunta é, não só a diplomacia, que vai ter que olhar como é que ela usa melhor o G20, o BRICS, o mecanismo... A gente, brasileiro, tende a ser muito fechado, né? E a gente não entende isso. Essa discussão que vai acontecer no Banco Mundial, Sevilha, esse ano, que vai discutir finança para o desenvolvimento, quer dizer, como é que a diplomacia vai olhar esses outros fóruns para a questão de mobilização e o posicionamento estratégico de passar de comparativo a ser competitivo. Né? Então, essa questão, de fato, tem aí que ter uma visão mais comum de como a gente está promovendo também a nossa vantagem competitiva, porque, para o Brasil, sim que a agenda da energia barata, do green bonus, que o Barroso mencionava, ela tem um potencial muito grande. E a gente tem um interesse, talvez, muito maior que qualquer outro país de promover isso. Tá certo? Aí também algumas coisas que são sempre criticadas e difíceis de vender, mas que, na verdade, eu acho que são muito mais sustentáveis, inclusive, às vezes, que o green hydrogen, como, por exemplo, o biometano. Sim.
como, por exemplo, muitos dos nossos A biocombustíveis. gente tem um painel em breve de biocombustíveis, né, deputado? Tudo E eu bem, acho que isso é uma coisa que também a gente tem que se posicionar melhor, porque a gente sempre só fica olhando o biocombustível como o etanol dos anos 80. A gente não Maria, está olhando a SAF, a gente não está olhando Acho que a o Rosana quer shipping, fazer uma a pergunta EMO, também. entendeu? Então, eu acho que um posicionamento mais estratégico de entender a COP e as suas limitações na UNFCCC e o que a gente pode fazer lá para passar uma mensagem positiva de implementação para os próximos 10 anos e o que a gente precisa fazer até para criar mais confiança entre os países que ficarem no good willingness das coisas, em que possa promover também os interesses, claro, do Brasil também, de promover essa agenda verde, porque é do nosso interesse. Com certeza. Eu só ia complementar a fala da Maria, que essas soluções descarbonizantes mais tipicamente brasileiras, que vai bem além do etanol, o biometano, o carvão vegetal sustentável, porque é uma matéria-prima básica para qualquer processamento industrial e não está sendo devidamente considerado lá fora, e parar de achar que tudo é uma revolução tecnológica. Não é tudo uma revolução tecnológica. Tudo é uma revolução na forma da gente encarar os descarbonizantes que a gente tem, que é biometano, o SAF nas rotas brasileiras, o metanol não precisa ser o imetanol, pode ser o metanol a partir de rota brasileira. A gente precisa começar a botar na pauta e botar na mesa as rotas brasileiras, porque elas estão muito mais na mão e muito mais imediata e vão custar muito menos para nós e para o mundo para chegarmos na redução de emissão que a gente quer. É isso que eu queria só complementar da fala da Maria, porque a gente fica com essa ideia, né, Isabela, de tudo muito ligado à inovação, P&D, lá no futurística e tal. E, na verdade, se a gente olhar com cuidado, tem muita coisa hoje que já está na mesa e que a gente pode fazer. A gente não pode perder. A gente não pode perder o foco lá da frente, mas a gente tem que, como sociedade, como Brasil, e eu acho que essa capacidade o Brasil tem, de conduzir a coisas um pouco mais racionais que vão trazer mais valor para a nossa sociedade. Eu vou decidir a COP de uma maneira mais assim, pedagógica, tá? Para as pessoas entenderem como é que a gente deve ser visto. E para entender que se um dos componentes falhar, não quer dizer que o Brasil falhou. Tá? Que essa é outra coisa. A gente tem uma mania de se achar que se não ganhar o Oscar, não serviu. Não vai ser o 7-1, né? Não, vai é um ser negócio inacreditável. Né? O Brasil tem uma visão tão equivocada do mundo, muitos dos formadores de opinião. Então, você tem uma COP multilateral, ONU, que tem uma agenda, que tem uma diplomacia de multilateralismo, que tem uma complexidade de interesses, são negociadores. É chatérrimo. Tá? Vivi 35 anos na minha vida. Hoje eu sou mulher livre, fico tão feliz. Eu falei assim, gente, eu não tenho que mais ficar preocupado com os brackets, os colchetes, o humor do ministro A, não sei o quê. Esse é o mundo que o Itamaraty vai se dedicar, que será extremamente complexo do ponto de vista do contexto geopolítico da diplomacia internacional. É uma COP com o mundo em mudança, portanto, a diplomacia será muito exigida em torno dos seus interesses e, obviamente, o efeito de um desembarque dos Estados Unidos, como a Maria colocou, do ponto de vista da cadeia de penalidades do Acordo de Paris, ele só sai depois, formalmente, da COP. Então, os Estados Unidos poderão estar na reunião, na COP, com a delegação, etc., inclusive bloqueando negociações. Tá? Então, ou seja, isso é um caminho que é dos negociadores, um clube fechado e que requer uma sofisticação enorme, que vai juntar com Baku, vai juntar com Dubai, ou seja, vamos lá, isso é uma coisa. Outra coisa é a COP na Amazônia. Foi uma opção do Brasil fazer uma COP no bioma amazônico. Opção do presidente da República e que vai movimentar uma sociedade global em torno disso. O mundo virá o Brasil. Se vão ficar em Igarapés, se vão ficar em Belém, se vão ficar em Manaus, não interessa. O mundo virá. Tá? E o mundo virá porque tem uma agenda importante da maior floresta tropical do mundo, tem aliança com as outras florestas tropicais do mundo, mas também tem uma questão que é a Amazônia. E a Amazônia tem um conceito internacional consolidado de ser uma floresta responsável pela segurança climática do planeta. Nós não temos um conceito nacional sobre a Amazônia, pactuado entre os brasileiros. Isso talvez seja um dos primeiros deveres de casa do Brasil, sair da COP com uma visão que o Brasil, os vários Brasis, lidam com o Brasil da Amazônia e a Brasil da Amazônia lida com esses vários Brasis. Nós não temos isso. Você vai para lá, é evidente, você tem uma agenda muito robusta dos ambientalistas, mas você não tem, vai discutir uma questão de infraestrutura e logística na Amazônia, a primeira coisa que faz é não pode.
Se você for discutir áreas degradadas e virar uma coisa de agricultura, também não pode. Tá? E, no entanto, você vai para a realidade, você vê os agricultores tendo, as pessoas de lá, os amazônios, vivendo de agricultura. Mas pode você dobrar o crime organizado na Amazônia nos últimos menos de 5 anos. Pode. Então, nós temos uma conivência como brasileiros, mesmo que seja impensável, não racional, etc., que nós temos que ter um debate maduro nesse país. Uma visão meio idílica, né? Assim, não, e gente, nós temos que entender, tem 25 milhões de pessoas que lá moram, com o menor IDH do país, com a menor contribuição do PIB brasileiro. O que o Brasil quer da Amazônia? O que a Amazônia quer do Brasil? E não é alguém sentado em São Paulo aqui que vai... Não, acho que alguém sentado em São Paulo, mas tem que ter também gente de lá estar sentado. O Brasil precisa discutir a Amazônia, como precisa discutir o Brasil. Mas o Brasil precisa voltar a discutir o Brasil. Tá? O Brasil não discute o Brasil. O Brasil consegue criticar a China, criticar Luxemburgo e não consegue falar do Brasil. Porque desconhece o Brasil. Os brasileiros não conhecem o Brasil. O cara vai para Miami e acha que fala do Brasil. Então, e é um debate muito interditado também, né, ministra? Sobre o Brasil em si. Não, porque eu acho que, olha, o Brasil soube tomar decisões estratégicas sobre si, se a gente pode dizer certo e errado, não interessa, mas quando quis se tornar um produtor de alimentos, se tornou. Quando fez a opção de ter autossuficiência em petróleo, foi atrás. A questão das energias renováveis, porque a gente não tinha dólar, fez a matriz elétrica que fizemos o Plano Real, mas precisamos montar um time competente na sociedade brasileira para discutir a questão climática do país. E, no curto prazo, é importante entender os trade-offs do país. Por termos uma matriz elétrica renovável, competitiva, etc., e temos uma matriz energética onde o transporte ainda é a grande questão, eu tenho que discutir o papel do petróleo. Ou nós vamos começar a perder a autossuficiência do petróleo daqui a 20 anos. É isso? Nós vamos começar a comprar? Então, o debate, se a gente vai exportar, que é a maior commodity de exportação do Brasil, é o petróleo. Se isso financia a rede de proteção social do país, quem financia o SUS? De onde vem o dinheiro? Não é de emenda PIX, eu posso assegurar a vocês. Tá? Então, na realidade, o Brasil precisa discutir o Brasil. Então, essa discussão de Amazônia, acontecer na Amazônia, a importância da defesa dos povos tradicionais, dos povos originários, os direitos constitucionais, isso está na raiz de ser brasileiro. E tem uma terceira categoria dessa COP, que é o fato de nós pertencermos a um grupo de países que presidimos COP. E aí, o Brasil precisa saber o que ele quer da agenda. Esse é o debate que vocês estavam fazendo aqui. Sim. O Brasil precisa escolher agendas. Ele vai descarbonizar no Sudeste, mas no Nordeste o custo de curto prazo nacional não viabiliza isso. Como é que eu vou... Agora, eu não vou colocar gás para competir com a energia renovável no Nordeste com excedente de energia. Então, é óbvio que essas escolhas precisam ser feitas de outra maneira. O debate precisa ficar de outro jeito, para o Brasil ter sua narrativa e pertencer a esse grupo que cuida dos seus interesses nacionalmente e impacta internacionalmente. Então, se nós tivermos escolhas corretas, com o que nós vamos fazer com o potencial de biocombustível, de combustíveis sustentáveis no Brasil, em face da sua matriz econômica, a maneira como eu vou produzir aqui, o custo dos meus produtos, isso vai ser muito mais competitivo, que vai fazer o mercado consumidor de lá pagar por esse custo, ter preço. Não é o que fizeram com a gente, com rastreabilidade, com a CIBAN, que impõe o custo para a cadeia de rastreabilidade do agro brasileiro, mas não tem preço no mercado consumidor. Então, é desigual. E, por isso, as pessoas começam a abandonar as coisas. Não pode ser isso, é uma realidade que está imposta. As mudanças climáticas vão keep walking. Se as pessoas não gostarem, sinto muito. Tá? Mas, por outro lado, um país que tem soluções, tem, mas ele não tem low-hanging fruit. Nós temos que ter ótima regulação, nós temos que ter novos modelos de negócio, uma nova relação eficiente de sociedade e Estado, nós temos que diminuir a desconfiança de Faria Lima com Faria Lime. Vocês têm que mudar essa história nesse país e entender que o que está aqui em São Paulo não vai estar necessariamente em Pernambuco. Mas nós temos soluções em Pernambuco que são competitivas. Você pega o Estado do Espírito Santo, está pegando toda a receita de petróleo, uma parte da receita de petróleo, fazendo um fundo soberano para financiar a adaptação no Estado. E aí, você quer tirar a receita de petróleo? Então tira, e acaba o fundo soberano e morre todo mundo. Glu, 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 glu. Então, não dá, gente, é relação causa e efeito. Tenham serenidade, discutam o país e não vão atrás de oba-oba, de bolha, de gente que quer preservar o seu poder político. Tá? E que gente que vive de solução. Eu vi falando, Arnaldo sabe disso, que ele me conhece há muitos anos. Tem gente que não teve alta do terapeuta, tem um marido juiz e um amante delegado, porque adora punir. Eu falei, gente, para. Vai corrigir o Brasil, o que for ruim, pune, mas o que tiver para dar jeito, dá jeito para esse país e dá um tempo para o Brasil respirar. E essa agenda, Arnaldo, e peço a todos vocês, se comprometam, porque acabou a COP.
Tá? O Brasil precisa ter uma agenda de desenvolvimento nas mãos. Senão E essa acaba agenda assunto, tem né? que estar pactuada. Senão, nós seremos, que nem o Kissinger sempre falou, um país sem visão estratégica é um país refém de eventos. Espero que o Brasil vá além da COP30, sinceramente, e isso depende muito mais da gente do que da esplanada dos ministérios. Posso assegurar para vocês. Perfeito, Maria. Acabou? Posso ir embora? Tchau. Disse tudo. Talvez, assim, só para pegar a questão de energia em focos, porque acho que também pensando COP, energia em foco, e essa questão que a Isabela levanta de ter uma agenda de desenvolvimento, e um pouco a provocação que você fez aqui no começo, Luiz, também, do que é a geleia, é interessante porque a questão de segurança energética que o Trump traz vem também com AI. Não é só segurança energética, né? É segurança energética para eles serem os mais competitivos em AI. Energia nuclear, né? E a demanda que você tinha na tua lista, você acabou não falando, mas há novas demandas de energia, né, que vão acontecer, né, porque eles vão precisar muita energia para AI, talvez agora com a solução chinesa de 6 milhões de dólares, não tanto assim, né? O que não é bem... Mas, enfim, acho que essa é um pouco o tipo de coisa que a gente precisa começar a se posicionar melhor, e que, aliás, já estava presente, porque o subsídio também, vamos ser muito francos, um pouco um green dumping que foi feito pelo governo anterior americano, ou as tarifas que estavam sendo impostas na Europa, também era uma outra forma de escamotear um pouco também a segurança energética também, porque ela foi feita por causa de uma segurança energética, dada a guerra da Ucrânia e da Rússia, e a preocupação naquele momento de não ter suprimento suficiente de energia fóssil. A razão da energia renovável se transformar extremamente importante na Europa é porque, de repente, ela não podia mais comprar gás da Rússia. Sim. Então, a segurança energética sempre teve ali, né? E o Covid também põe em questão essa questão das cadeias de valor, como é que você vende, compra e tal. Então, eu acho que aí também, de novo, uma das coisas que aí sim eu acho que a gente precisa trabalhar melhor é qual é essa visão estratégica de longo prazo, de novo, voltando à questão de vantagem comparativa para competitiva, onde o Brasil pode se posicionar melhor. E aí, esse ponto da Isabela de se ver como o Brasil. Eu estou de acordo contigo, Rosana, que a gente tem que olhar mais o que a gente já tem disponível, mas a gente tem que ter uma visão de investimento e de tecnologia e de desenvolvimento mais acurado, porque não dá para continuar vendendo gordura animal para os Estados Unidos produzir SAF e não ser capaz de desenvolver com a Petrobras a estratégia de tecnologia de SAF no Brasil. A gente testar novas metodologias, de poder testar a restauração com macaúba e, na verdade, está sendo produzido de novo biocombustível na União dos Estados Árabes. Nós temos muito pouca visão de tomar riscos também com relação a fazer esses leaps tecnológicos e ter uma visão também aonde a gente quer chegar, tá certo? Então, essa é uma questão que eu acho que precisa ter uma conversa maior de consensuação de Brasil, porque, de novo, o nosso potencial no Nordeste de renováveis foi uma aposta brasileira. O Brasil, há alguns anos atrás, eu cheguei a trabalhar nisso quando eu estava no Banco Interamericano, de financiar as eólicas com o BNDES, etc., etc., a gente fez uma aposta lá. A gente não pode perder essa aposta agora. Mas o econômico como é que a gente depois ficou complicado, né? Complicado, porque as linhas de transmissão estão ruins, a gente tem que falar do nosso sistema elétrico, etc. Não adianta ficar só criando alternativas e não potencializando também o que a gente tem. Então, vamos olhar isso como um todo. A gente precisa pensar em storage, a gente precisa pensar em modernização. Falando em tecnologia, uma coisa, Luiz, que eu provocaria também é a conversa sobre os grids. É uma conversa que vai e vem. Eu lembro de estar em um evento do Obama, milhões de anos atrás, falando de smart grids, que o distribuído é essa solução do mundo, e não é até hoje. Da moda, né? Mas eu acho que ainda é uma questão importante e que, pensando em AI, em tecnologia, vai voltar. Então, assim, eu acho que essas novas geleias que a gente está tendo, como é que o Brasil está olhando para isso de forma muito mais estratégica como o Brasil? Porque a gente tem a ganhar como o Brasil. Temos energias renováveis limpas no Nordeste. A gente pode falar de uma reforma tarifária, mas também de uma reforma de grids, de transmissão. Temos possibilidade de promover biocombustíveis e usar também a tecnologia que a gente já tem. Mas o que a gente precisa também fazer para passar para outro nível? E aí também, a nível de consumo e oportunidade, a gente pode ter muita oportunidade no Brasil, de fato. A Isabela tem um ponto, quer dizer, a carne no final era consumida aqui, mas a gente também pode explorar novos mercados. Então, assim, o biometanol, por exemplo, e a ideia do Nordeste, que a gente vem trabalhando aqui muito com a Rosana, de power shoring, que a gente vem chamando de dizer, venham produzir no Brasil,
porque a gente tem energia limpa aqui, o AI, eu não sei se é a melhor solução a gente começar a ter muito data center aqui, vai acabar com a nossa energia. Mas aonde a gente tem energia barata, renovável, é no Nordeste. Muito mais do que lá nos Estados Unidos. E também o Luiz falou, 15% em vez de 30% aqui. Então, eu acho que essa visão estratégica, a gente precisa começar a ter uma conversa mais focada, porque a gente não está posicionando nessa discussão global de segurança energética qual que é a nossa oportunidade, vis-à-vis, inclusive, outras opções que, no futuro, podem ser menos sustentáveis. O petróleo, por exemplo, é verdade, um grande potencial, mas ele também pode ter um preço que cai enormemente nos próximos meses se acontecer o que o Trump está pedindo para acontecer, que é baixar o preço. Se isso acontecer, a gente tem que tomar muito cuidado de fazer uma aposta futura só dependendo de royalties de petróleo. Então, a gente tem um potencial enorme para promover biocombustíveis. E o biometano pode também ser usado por shipping na China e reduzir enormemente as emissões de shipping. Então, assim, a gente olhar melhor esses combustíveis do futuro também, que têm um potencial no Brasil único, criar uma capacidade tecnológica para fazer esse LIP. E também aí eu acho que tem um ponto que é muito importante da Rosana, como é que isso também cria valor agregado para o brasileiro e a população local. Porque muito do problema que a gente teve no plano há anos atrás com o Nordeste foi legal, fez uma escala, mas não criou uma cadeia de valor em torno, gente. A gente podia ter feito isso já pensando em criar uma cadeia de valor em torno, criar empregos, criar oportunidades na região, criar centros tecnológicos na região. Não houve um planejamento nesse sentido. É muito importante a gente começar a pensar o que isso cria de retorno para as pessoas, como é que isso é visto como um plano. Os minerais críticos é um grande risco, não é só no Brasil. Toda a América Latina vendendo os minerais críticos a gogô. E aí o que ela falou é verdade, a Rosana, o perigo da gente virar sempre a economia das commodities, e não a economia que tem o valor agregado. Bom, você quer produzir baterias? Tudo bem, faz a maquila aqui, tá certo? Aí a gente pode usar um pouco do storage também lá. É o que a China faz também muito. Exato, exatamente. Então, assim, eu acho que essa é uma conversa que precisa acontecer. Perfeito. Eu já pedi para poder encaminhar para o final, Rosana, desculpa. Já vou abrir para a gente fazer as considerações finais também. Vou ficar quieta. Não, que isso, pelo amor de Deus. Não, mas eu estou querendo ser cioso do tempo. O ponto, já que a gente já está no pós-COP, né? Nós já estamos falando de modelo de desenvolvimento para o país e o que vai ficar de legado. Isso é pré-COP, minha filha. Se você quiser negociar os seus interesses, esteja bom sentar-se à mesa com isso arrumado na cabeça. Visto que a gente está falando da COP como uma oportunidade e talvez qual o país que a gente quer deixar, o fato é que a questão do enfrentamento das mudanças climáticas, ela vai ter que acontecer, ou nós vamos ter que enfrentar as consequências. Mas é uma variável que apareceu nos últimos 50 anos do Brasil, que pode nos colocar numa posição diferente para agregar valor, para aumentar nosso mercado, para aumentar a nossa demanda, para aumentar a nossa indústria, um trabalho que o Paulo Pedrosa coordenou agora também, que faz essa discussão de como agregar valor. O que eu digo? Que a gente tem que enxergar como o Brasil que o enfrentamento da mudança climática, na verdade, é uma centelha de desenvolvimento econômico e social para nós. Isso não pode ser dito por todas as geografias do mundo, mas aqui, sim. Nós temos biocombustíveis, e biocombustível, não estou falando só nos tradicionais, biometano, ele é meio tradicional, mas ainda não tem no volume necessário. Tudo que tem a ver com os combustíveis avançados, com certeza, a Petrobras tem que se abraçar no SAF com todas as forças, porque é onde tem um mercado definido. O que eu quero dizer é que eu espero que a gente, como política pública, como sociedade, setor privado, junto com o poder público, entenda que este é um momento de alavancar o desenvolvimento econômico e social do Brasil, baseado numa pauta climática, baseado na descarbonização. Faz muito tempo que a gente não tem uma coisa tão clara para fazer a gente mudar. Esse é o nosso diferencial competitivo, sim, na acepção pura do marketing. Qual é o seu diferencial competitivo para atacar tal mercado? Eu consigo produzir por tonelada com menos emissões.
E isso é porque a nossa matriz é mais limpa. Então, minha fala final é que eu espero que a gente negocie antes da COP, que isso esteja presente tanto no G20, como no BRICS, como na COP, e também em algumas discussões que vão acontecer em Londres, que nós estamos fazendo parte, que a gente se posicione como brasileiros na defesa incondicional dessa possibilidade de desenvolvimento e da implementação desse desenvolvimento. Eu vou dar só um número para terminar a minha fala. Nós, há uns anos atrás, a gente se meteu para fazer com a solar a mesma coisa que a gente fez com sucesso com a eólica em termos de conteúdo local. Eu participei dessa construção da indústria eólica, eu sou paleoeólica, né, eu posso dizer. Coloquei o primeiro gigawatt de eólica na matriz elétrica brasileira. E participei com o BNDES da construção daquela política. Tentou-se fazer a mesma coisa com o painel, começando do painel para trás. Não tem jeito de ser feliz. Por quê? O grande custo tá de passar do mineral chama silício metalúrgico, para uma etapa intermediária que chama polissilício. O grande valor agregado dessa cadeia está aqui. Você vende aqui a $2 o quilo e aqui você vende a $150 o quilo. Esse pulo aqui é pura energia. Tá? O que a gente faz como país? A gente pega os nossos $2 e manda mundo afora. E depois importa o painel solar de volta. A gente está importando, na verdade, emissões. E pouco valor agregado. Foi o maior item da nossa comercialização com a China. Então, o que eu estou querendo dizer é o seguinte, se a gente se posicionar nessa cadeia, pelo menos até o polissilício, no começo, para começar, tá? A gente já vai estar agregando valor, a gente vai estar agregando a nossa energia renovável. Prática mesmo, né? Coisa prática. Mesmo ponto está na cadeia do aço, mesmo ponto está na cadeia do alumínio, no vidro, qualquer coisa que eu poderia falar aqui, todas as práticas que a gente pode ter entre desenvolvimentos mais arrojados, que é o caso do SAF, do biodiesel, e coisas que é só uma questão da gente trazer para cá o investimento e fazer aqui o beneficiamento, e não vender material primário. Não, eu queria agradecer. A gente poderia ficar aqui, eu acho que o dia inteiro, porque a gente tem tanto assunto e tanta complexidade envolvida. Eu, infelizmente, preciso encerrar o painel para poder respeitar o tempo dos próximos palestrantes. Ministro, a senhora tem alguma consideração final? Não, eu só vou fazer um pedido ao deputado Arnaldo Jardim. Tudo isso aqui pode acontecer, deve acontecer, embora eu acho que tem teses aqui, vocês devem rever as falas, para ter que saber primeiro por que as decisões não foram tomadas. Elas foram pensadas, tá? Tem que saber os empecilhos se permanecem. Mas a questão não é essa. A questão é a seguinte, olha, pensem no Brasil, vai ter, a COP é internacional? É, mas a COP também é do Brasil. O Brasil precisa pensar o Brasil nisso. Tá? E a nossa responsabilidade, os brasileiros devem abraçar esse momento, não só porque o mundo vem aqui, porque é uma grande oportunidade para a gente entender o que a gente tem que resolver de um passado que nos assombra, tá? E se a gente quiser ter um futuro menos vulnerável. E, do ponto de vista de identidade, por favor, o agro brasileiro faz logo a caipirinha de baixo carbono e oferece na COP. Vai ser um sucesso. Tá bom? Obrigada. Obrigado, ministra. Obrigado, Maria. Obrigado, Rosana. Eu chamo aqui a Lia para continuar a nossa apresentação. Em breve, agora, teremos um painel sobre biocombustíveis.